Olá, eu sou Júlia Castro e hoje eu vou apresentar detecção de objetos em imagens com o YOLO V8 e eu vou mostrar um pouco como eu treinei, avaliei e testei um detector em tempo real para o meu dataset, que é um dataset de frutas, e é basicamente isso. Bom, seguindo para a introdução, a gente vai falar um pouco aqui, né, sobre o projeto. A detecção de objetos ela é fundamental em visão computacional. A série YOLO, que significa You Only Look Once, oferece previsões em tempo real. E a versão V8 ela traz backbones otimizados, distribution focal loss e as cabeças de predição revisadas, entregando o melhor balanço entre velocidade e acurácia, né? Então, o objetivo foi treinar e avaliar, né, um dataset simples, contendo três classes, de maçã, banana e laranja. E a aplicação ela é focada em cenários como supermercados, inventário automatizado e esteiras industriais, e é também pontos de aplicação, né, desse projeto. Seguindo para os cenários de aplicação, novamente, as classes que foram detectadas foram maçã, banana e laranja. E quais seriam as aplicações possíveis, né, e por que frutas? Bom, é um cenário simples, visualmente claro e com aplicações diretas. Então, a gente pode usar em contagem automática em supermercados, inventário de depósito, robôs agrícolas e esteiras de classificação, sistemas de inventário, né, como eu falei, detecção em esteiras e prateleiras. E a demanda por soluções baratas e rápidas nesse setor é bastante crescente. A metodologia geral. Bom, o dataset ele foi obtido pelo RoboFlow e já foi anotado para o formato YOLO V8 e ele já vinha com as pastas divididas entre treino, validação e teste. A divisão era 70% treino, 20% validação e 10% testes. A distribuição de classes foram 420 bananas, 320 laranjas e 310 bananas, que é uma pequena desvantagem, né? Foi utilizado o ambiente do Google Colab e foi usado o Ultralytics. Outras bibliotecas também foram usadas, né, além do Ultralytics, como o OpenCV, Matplotlib. Agora vamos passar, né, para a metodologia geral, continuar falando aqui um pouco sobre isso. O tema, como já foi comentado, foi detecção de frutas em cenários simples, prateleiras, mesas e caixas. O dataset foi baixado do RoboFlow, né, já no formato YOLO, e foi organizado em três pastas: treino, validação e, e testes. Bom, o ambiente foi em Python 3.11. Como eu falei, as bibliotecas que foram usadas foram o OpenCV, Matplotlib, o Ultralytics. E o modelo que eu usei foi o YOLO V8N, porque é um modelo menor. Então, para o meu dataset, que era um dataset simples, ele era prático e se encaixava na opção. Então, foi bastante rápido, né? E eu fui fazendo uns testes também com o YOLO V8M para poder fazer um ganho de precisão maior. Porém, o modelo base usado foi o YOLO V8N. E para o treinamento modelo, eu utilizei 20 épocas, um best de tamanho 8 e a imagem 140 por 140 e um otimizador SGD. Para avaliação quantitativa, foi feito esse script, né, de treinar o modelo carregado e printar todas as avaliações com o recal, a matriz de confusão e os gráficos de perda, curva de precisão, F1, que já vem tudo pronto. E depois coloquei uma opção também para baixar todos esses resultados em uma pasta zip, para poder ficar mais fácil. Os resultados foram esse. E com o modelo Nano eu obtive um map de 65%, uma precisão média aí de 67%, um recal de 58% e um map de 44%. No conjunto, o YOLO V8N, que é o modelo Nano, ele foi treinado e ele é adequado para protótipos e aplicações, né? Que foi o meu caso, onde o dataset é menor,
Mas no caso para uso industrial, seria melhor um recal mais alto, né, e uma precisão maior. Aqui a gente está vendo a curva PR, de precisão e recal. E bom, a curva PR ela demonstrou um bom comportamento do modelo, especialmente para as classes de Apple e Orange, né, de maçã e laranja, e com as áreas sob a curva bastante elevadas. Isso indica que o modelo conseguiu manter uma precisão relativamente alta, mesmo com o aumento do recal, o que é desejável em tarefas com múltiplos objetos por imagem. A classe da banana, ela apresentou uma queda mais acentuada da precisão em altos níveis de recal, sugerindo que o modelo ele teve mais dificuldade em distinguir essa classe, possivelmente por conta da menor quantidade de amostras, né, ou similaridade visual com outras frutas. Bom, seguindo a gente tem a curva F1, e a curva F1 ela reforça o bom equilíbrio geral entre a precisão e o recal nas classes principais, e o modelo apresentou o pico de F1 score em thresholds, intermediário de confiança, sugerindo que o desempenho ideal está em uma faixa média de decisão. Isso é bastante útil para aplicações onde o equilíbrio entre falsos positivos e falsos negativos é desejado. Próximos aqui a gente tem a matriz de confusão, e ela mostra uma boa concentração de acertos na diagonal principal, com destaque para a classe da maçã. E apesar disso, há indicações de confusão entre banana e laranja, o que pode ser explicado por uma sobreposição visual ou cores similares ou uma menor variação nas amostras do treino. Ainda assim, o erro de erros ele não compromete significativamente a performance geral do modelo. Seguindo, a gente tem o recal. E, bom, a revocação ela mede a fração de objetos realmente presentes, né, que o modelo consegue detectar. E ela é fundamental em cenários onde perder instâncias é mais problemático do que gerar alguns falsos positivos. Então, nesse modelo, né, o modelo nano treinado, a revocação média ela foi de 58%. E esses valores eles mostram que o detector recupera bem maçãs e laranjas, mas ainda perde várias bananas. Isso é um reflexo do menor número de exemplos e da semelhança visual entre frutas amarelas. Para aplicações em que é crítico localizar todas as instâncias, por exemplo, contagens em linha de produção, aumentar o recal para a banana deve ser uma prioridade, e mesmo que isso traga uma queda na precisão. Foram feitos alguns testes em vídeo, né? Após o treinamento com as imagens, o modelo ele foi testado com vídeos reais. Eu testei em 2 vídeos, porém o código está adaptado para poder você treinar qualquer vídeo, desde que você, enfim, mude os parâmetros de nome. Então você baixa o seu vídeo, faz o upload no código, muda o nome e o modelo ele consegue te entregar o vídeo com o modelo já treinado. Então, as detecções foram feitas com bounding boxes e foram exportadas. A gente vai dar uma olhada aqui no vídeo. Ele detectou bem, né, a classe da melancia, porém ele faz alguns falsos positivos ali, né, com a maçã. Coloca a maçã onde no caso é uma manga. Isso provavelmente acontece por conta da cor, né, a similaridade de cor, e porque o modelo ele não foi treinado com a classe da manga. Ele novamente faz um falso positivo com a maçã, no caso colocando ela como uma melancia, porém a banana ele acerta. No final ele acerta, né, por alguns segundos, ele acerta a banana e acerta também a maçã, erra alguns falsos positivos em relação à maçã, mas também acerta. A análise qualitativa de erros é que os erros de classificação foram raros e ocorreram entre as trocas entre bananas e laranjas, quando a coloração da laranja amarelada é parecida. Foram erros de precisão na delimitação também. Algumas caixas elas ficaram curtas ou largas demais, em algumas frutas que são mais alongadas ou foram cortadas, né, por conta do enquadramento.
E isso afetou mais o MAP do que o MAP 0.5. E falsos negativos. Então, ao comparar as predições com os rótulos reais, foi percebido que a presença de objetos, foi percebida a presença, né, de objetos que não foram detectados. E aqui a gente tem os resultados gerais, com as métricas do MAP, as perdas, né, e precisão, recal. E as conclusões foram que o Iolo ele demonstrou um bom desempenho na tarefa de detecção de frutas. E os destaques aí foram para boa performance de maçãs e laranjas e resultados promissores com o modelo leve, que é o Iolo Nano. Algumas futuras melhorias seriam um dataset mais balanceado, então aumentar as amostras de banana, mais épocas, treinar por mais épocas, né? Ou o uso do Iolo V8M para poder aumentar a precisão e um ajuste de hiperparâmetros. E foi isso. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. Todo o projeto foi salvo no meu GitHub, tanto os resultados em formato PNG, né, da curva F1, PR, precisão, recal, quanto o relatório técnico aqui em PDF, então só clicar. Eu vou deixar também o relatório na postagem do trabalho. Aqui a gente tem também os resultados do vídeo e os resultados em formato CSV, juntamente com o README, que contém um pouco da explicação, né, da estrutura do projeto, as tecnologias usadas, métricas e também instruções de uso. E no final do README a gente tem aqui um link para poder acessar os vídeos que foram colocados no trabalho com o modelo treinado. Bom, e é isso.